Por que não tem demônio no Velho Testamento? Tem demônio no Velho Testamento porque você chama eles de Deus. Você vai chamar o demônio que você ama de demônio? Você não vai, né? Você vai chamar de quê? De Senhor, né? De Deus, o Criador, o Eterno, né? Por isso que não tem demônio lá, gente, porque ele chama todas as entidades de Deus. Não há esse tipo de ênfase. E a segunda coisa é essa pergunta de onde e quem são esses demônios. Os que pediam sacrifício de humanos, o Deus de Israel pedia sacrifício de humanos, ficava com as crianças lá pra sacrifício, entendeu? Não tem mesmo esse tipo de ênfase, porque pra eles é o Deus deles, não é demônio, entendeu? O Caio Fábio tá certo aqui. O que se manifestava? Eles estavam lá. Olha o Caio Fábio, de parabéns. Ó, os demônios estavam lá. Eles estavam lá, impressionante, difícil você ver um cara corajoso desse falando a verdade nua e crua, que os demônios estavam lá e eles eram todos do povo de Israel, porque a casa dos demônios é Jerusalém. Olha só, Jesus, ele obrigava os discípulos e os profetas a morrer em Jerusalém. Vai em Jerusalém que eu quero mostrar pra esse povo que Jerusalém é a casa dos demônios. Vai, morre lá. Mas é um tratado sem outra perspectiva. Morre exatamente, arrebentando a boca do balão. Só idiota não consegue perceber o que o Caio Fábio tá tentando mostrar. Que você deve ir pra Jesus e não pra Israel, e não pra Jerusalém. Fanáticos eram afastados da comunidade, eram colocados fora do arraial, silenciosas. O Caio Fábio tá colocando os demônios aí, gente, na perspectiva do que o povo de Israel falava. Davi odiava doentes, leprosos. Davi odiava. O demônio odiava gente doente. Tanto que no tanque de Betesda, o demônio ele ficava fazendo brincadeira lá pra ver quem que ia ser o curado. O cara não consegue nem chegar na água. Jesus chega lá e fala pra ele, cara, você tá tanto tempo aí, você não consegue nem chegar na água, né? O demônio tá brincando com você, né? Porque sempre vem outros e entra na sua frente, o demônio tá fazendo sacanagem com você, né? Mas eu tô aqui, ó, você não precisa fazer esforço nenhum pra conseguir a cura do Deus verdadeiro. Você não vai precisar rastejar pro demônio. Eu tô aqui, meu filho, e curo o rapaz. Lembrando que a cidade de Betesda foi destruída pelo demônio. Destruída pelo demônio. Renitentes eram apedrejados, e Jesus é que chegou e disse, deixa que eu cuido de todo esse povo que vocês não sabem tratar. Não, mas o Caio Fábio tá colocando a visão do que os judeus falavam pra nós. Que nós éramos demônios. Não falaram que Jesus estava endemoniado? Todavia, depois do exílio persa, os judeus aprenderam muito no exílio persa sobre Não, mas os demônios de Israel são Neustan, Reifã, a estrela de Reifã, que tá na bandeira, Moloque, Baal, Asherá, Beuzebu, Azazel. Todos esses. E mais, o Dagon, o Mamon. Israel adorava todos os demônios. Todos os demônios. mundo espiritual que eles conheciam. Os persas ensinaram muito sobre principados, potestades, poderes, invisibilidades que os judeus... porque os judeus não sabiam mesmo, era demônio deles. Ele chamava de Deus, o demônio deles. Os judeus eram muito toscos de visão espiritual. E ainda são, porque o Isaías cegou eles. Todo mundo que lê Moisés tem um véu na cara que deixa eles cegos. Então ele chama os demônios assassinos de Deus. Por isso que eles não vão herdar o reino dos céus. É por isso. Jesus já havia exorcistas. Jesus, você não vê Jesus em Lucas... Mas tudo falso, tudo falso. Tudo falso, tudo exorcista falso. Porque os judeus vão tentar imitar Paulo e levam um cacete pro demônio. Mateus 10, Lucas 12, dizendo por quê? Porque pra expulsar demônio, gente, você tem que ter autoridade do Pai Altíssimo pra expulsar demônio, tá? Não é chegar lá e tentar, se você tentar fazer isso sem autoridade que o Pai te deu, o demônio vai rir da sua cara, vai quebrar você na porrada, vai rasgar sua roupa e os caralho. Entendeu? Então quem que expulsava demônio? Com autoridade? Jesus. Depois Jesus deu os apóstolos, esse sim, expulsava com autoridade demônios. Com autoridade e com poder. Então expulsam demônios os vossos filhos? Sim. É porque já havia expulsão de demônios antes. Expulsão falsa, tá, gente? As verdadeiras são Jesus e os apóstolos. Porque a gente vê nas escrituras que teve um povo falso aí que foi tentar expulsar verdadeiros demônios e levaram um cacete, foram espancados. Não tinha um exorcista ambulante lá em Lucas 19 que viu Paulo expulsar demônio a beça lá em Éfeso, em nome de Jesus? Aí, poxa, isso é mais fácil do que fazer aquele rito que a gente... Mas o Caio Fábio vai falar, será? Se eles vão levar um cacete? Será? Porque eles eram falsos? Faz, pra tentar ver se acalma o processo, é falar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí foram lá pra casa do endemoniado, os filhos de Seva, que eram os exorcistas ambulantes que saíam vendendo exorcismo em Éfeso, e pregaram e disseram pro endemoniado, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Os judeus, né? Esses daí. Era judeu invejoso vendo Paulo expulsar demônio verdadeiro. Foram lá usar o nome de Jesus, mas Jesus não deu autoridade pra eles. Deus, o Pai de Jesus, não deu autoridade pra eles. Olha o que o demônio vai fazer com eles, gente, que não tem autoridade. Aí, o endemoniado saiu correndo atrás dele, deu-lhes uma surra, deixou todo mundo nu, pelado, rasgado, ferido, quebrado. Eles saíram desesperados porque os demônios disseram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí, cacete neles. Tá entendendo, pessoal? Os falsos, os demônios brincam com a cara dos falsos.